Ciao, eu sou meu professor Rafael Sozzi. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as consoantes da língua italiana, os sons delas, ok? Eu vou repetir o alfabeto e depois a gente vai ver no detalhe cada uma delas. Então o alfabeto é A, B, C, D, E, F, G, H, I, I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Como eu disse no vídeo passado, a gente analisou um pouquinho as vogais. E agora a gente vai falar um pouco sobre as consoantes. Bom, a primeira consoante é o B. E aí, o B você faz como faz no português, não tem mudança. Agora, aquela mais importante do ponto de vista da diferença entre português e italiano é o C. Bom, em português a gente não faz K, CO e Q. E aí, antes de E e I, a gente faz um C, Si. Então, em italiano também é diferente. Então a gente fala K, CO, Q. Mas antes de E e I, o som muda e fica CE, CI. Tudo bem? Então a palavra, por exemplo, janta, em italiano é cena. Então a gente fala cena. Já a palavra cinema, em italiano a gente fala cinema. Porém, a palavra casa, a gente fala casa mesmo. Então, o C antes de A ou U, ele vai ter o som de K, né? Esse K, casa, cosa e curiosità. Já antes de E e I, ele vai ter o som de CE, CI. Então, cinema ou cena, ok? Outra consoante diferente, que tem diferença entre português e italiano, é a consoante D. A gente fala dado, fala dedo, fala duro. Em italiano também. O D vai ter sempre esse som de D, dado, dedo, duro. O problema é que em algumas regiões do Brasil, a gente faz o D com som de D. Né? Então a gente fala, por exemplo, diálogo, diário, dia. Né? Então a gente acaba transformando o D num som de, como se fosse um DJ, alguma coisa assim. Tem que tomar cuidado, porque esse som é o som do G em italiano. Então, se você quer fazer o G, vai ter mais ou menos esse som do J. Então a gente fala Giulia, Giappone, tudo bem? Então o D sempre dá de, di, do, do. Já a letra F é igualzinho em português, F, né? Você faz o F como em português. O G, como eu disse agora há pouco, ele tem essa característica de ter um som de já, de, jo, ju, se tiver I ou E. Então, por exemplo, você fala aqui, ó, Giacomo, porque tem o I. Você fala Genova, porque tem o E. Você fala giorno, porque tem o I de novo. Agora, se não tiver nem I e nem E, a gente fala com som de G mesmo. Por exemplo, Portogallo, ragazzo. Né? Se for o som do GU, por exemplo, a gente fala ragu, tudo bem? Então o som já ou G, G, só vai ter na presença de I ou de E. Já a letra H em italiano não tem som. Então toda vez que aparecer um H, você vai direto na vogal que ele acompanha. Então, por exemplo, a palavra, o verbo avere, né, que a gente fala io ho, quer dizer, eu tenho. Você escreve com H, io ho, mas esse H não é pronunciado. A mesma coisa acontece se você pegar uma palavra em inglês, por exemplo, como hot dog, né, que a gente falaria em inglês hot dog, já em português a gente falaria hot dog, né? Em italiano a gente fala hot dog, sem pronunciar o H. A letra J tem o som de I. Então, por exemplo, se aparecer alguma palavra com J que é muito rara na língua italiana, você vai pronunciar com I. Tem um piloto de Fórmula 1, tinha um piloto de Fórmula 1 que chamava Jarno Trulli. Ele escreve com J, então Jarno, só que a pronúncia então é com I. A próxima letra é o K, que em italiano a gente fala K. E ele vai ter o som do K mesmo em português. Então, se aparecer alguma palavra que também é raro no italiano, o som é do K. Já a próxima letra, que é o L, ela é muito interessante. A gente faz o L em português normalmente. O problema é quando ele está no meio de palavra. Por exemplo, qual que é a diferença entre alto e alto?
a gente acaba falando alto para as duas. Eu sou alto, vamos dizer assim, e a gente fala alto também para automático. Já em italiano não, existe alto, de automobile, e existe alto. Então esse L que tiver no meio de palavras, no meio de alguma palavra, é L mesmo. E também no final de palavra, como o meu nome. Meu nome é Rafael, a gente acaba transformando o L em U. Em italiano não. O meu nome seria Rafael. A gente joga para a esquerda um pouco o acento, né? Fica no Ra. E o L que está no final também vai ter som de L. Então a gente fala Rafael, ok? Já as letras M, N, igual em português. O P também, o Q também. A gente fala Q, mas o som é igual do português, de quadro, 40, tudo bem? O R, que é um pouco diferente. Em italiano é sempre vibrato, então ele sempre tem que vibrar a língua. Tudo bem se você não conseguir vibrar muito bem a língua, porque também a gente tem outros R's regionais na Itália. Tem o la R moscia, que é la R muito presente na Emília-Romanha, por exemplo, então ele fala r, mais próximo ao francês, então a gente falaria francese, alguma coisa assim. Então R moscia. Também tem o R retroflexo na Sicília. Então, por exemplo, tem uma província, né, uma província na Sicília que é Trapani. Um siciliano talvez falasse Trapani, tudo bem? Esse R é um pouco diferente. No Vêneto também a gente tem um R retroflexo, como aqui no Brasil, por exemplo, o de Porta, né? Dependendo da província do Vêneto, por exemplo, a província de Venécia, você tem algumas pessoas que fazem esse R retroflexo. Então não tem problema porque tem variação na Itália também. Mas no italiano padrão, a pronúncia correta seria com R, vibrato, tudo bem? Só que aí pode ser menos ou mais, depende. Então, por exemplo, a palavra caro, né, que eu escrevi com R só, o som é mais brando. É vibrante o som, mas é mais brando, então você fala caro. Já a palavra de baixo, que é carro, que quer dizer carroça, ele tem dois R's, então você acaba vibrando um pouco mais. Carro. Então, caro e carro. Mas aí, por exemplo, o R inicial. Por exemplo, Roma. Né? A gente no norte da Itália, a gente acaba pronunciando mais acentuado esse R. Já em outras regiões, um pouco menos. Então, tem gente que fala Roma, né? Menos. Já outros falam Roma. Então, depende, tudo bem? Não é também uma questão de se preocupar muito. Já o S é igualzinho em português. Entre vogais, como casa, frase, ele vai ter esse som Z, ok? Já no começo de palavra, ele vai ter o som de S como a gente está acostumado. Então, sale, sole, tanto com perto de vogal quanto perto de consoante. Então, sale, sole, mas também sport, espetáculo, tudo bem? Esse som de S normal. E também esse S vai ser quando tiver duplo. Então, caça, assassino, tudo bem? Palavras com dois S. Já a letra T, o som você tem que tomar cuidado, porque antes de A, O e U, é como em português, tá, to, tu. Já antes de E e de I, que acontece em algumas regiões do Brasil, a gente acaba transformando em ti e che. Então, esse é o som do C em português. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala simpático, a gente fala gente, a gente fala leite, transformando o TE e o TI em ti. Só que esse som é o som do ti, do CI, ou do CE em italiano. Tá? Invece, cinema, cena. Então tem que tomar cuidado. Então como que eu tenho que fazer? O som do T normal mesmo, eu tenho que falar simpático, gente, gentile, não falar gentile, né? Então gentile, uma pessoa gentil, é uma pessoa gentile. Então tatetitotu, bem seco, ok? Agora, tanto a próxima letra, né, que é o V, tanto o V quanto o W também tem o mesmo som de V, tá? Então Walter ou violino, ok? Já a letra X, ela tem esse som quebrado, a gente fala X. Então, quando tiver um X, também raro de acontecer, você vai falar, por exemplo, xenófobo, que é xenófobo, ou ex-ministro, que é ex-ministro, ex-marido, ex-marido, por exemplo. Tudo bem?
Por fim, o Y tem som de I, então se aparecer algum Y, você vai pronunciar com a letra I, e a palavra mais comum com Y é iogurt, tranquilo. E, por fim, a letra Z, que é belíssima. Como que vocês pronunciam essa palavrinha aqui? Imagino que todo mundo tenha feito pizza, é claro. Você imagina que você aprendeu esse som na língua portuguesa que não existe. Não existe nenhuma outra palavra da língua portuguesa. Você aprendeu só para fazer o som dessa palavra, pizza. Beleza. É uma palavra bem italiana. E o som dela é como se fosse um TS, né? Então você fala pizza. Esse tz parece um TS. Então o Z em italiano é assim, pizza. Então agora você sabe pronunciar meu sobrenome. Meu sobrenome não é Sozzi. Você lê Sozzi, mas a pronúncia é Sozzi ou Sozzi. Eu prefiro qual, Alberta? Sozzi. De qualquer maneira, o Z ficou com esse som, tz, tudo bem? Então esse é o Z em italiano. Porém, existe uma outra variação desse tz, né, que a gente fala que é uma variação, é uma variante sonora, que é o z, como se fosse um DZ. Então, por exemplo, olha essas duas palavras aqui. A primeira é pezzo e a segunda é mezzo. Tudo bem? Então, uma eu fiz com TS, a outra eu fiz com DZ. A diferença dessas duas palavras é muito pequena. Como que eu faço então para saber que é TS ou DZ? Aqui também, assim como para as vogais que eu falei na aula passada, a gente vai ter que seguir um pouco o italiano regional. Tudo bem? Então, com quem você tiver contato é aquele que você vai fazer. Mas saiba que no dicionário, porém, você pode ir lá, ele vai apresentar, alguns dicionários põem um ponto ou 2 pontos no z, né? No mezzo. Vai ter 2 pontinhos embaixo do Z ou em cima do Z. O que não tiver nada vai ser TS. Mas isso aí você vai aprendendo conforme o uso, conforme o contato com a língua italiana, conforme você for praticando. Va bene? Essas são as dicas, então, das consoantes. Se você gostou desse vídeo, então clica aqui no Mi Piace, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, que eu vou responder e vou, com o maior carinho, tentar te ajudar. Va bene? Ci vediamo nella prossima lezione, un abbraccio e a presto!